Sejam bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos continuar a nossa série de resolução de questões de história por assunto. E o assunto de hoje do nosso vídeo é as independências nas Américas e a formação dos Estados Nacionais Hispano-Americanos. Eu peço desculpa se estiver um pouco apagado, a digitalização não foi 100% bem feita, a digitalização da apostila no caso, mas aqui onde está essa mãozinha, essa setinha, está escrito as independências nas Américas e a formação dos Estados Hispano-Americanos. Aqui onde está o cursor é a questão 1 da Sesgran Rio do Rio de Janeiro, que vai trazer o seguinte enunciado. Na primeira metade do século XIX, diversos movimentos pela independência eclodiram nas colônias espanholas da América, marcando a luta de seus povos contra o domínio da metrópole ibérica. Marque a opção que se refere corretamente a um desses movimentos. A questão ela não traz um escopo cronológico muito preciso, certo? Porque as independências da América Hispânica, elas são um processo que você começa a explicar da segunda metade do século XVIII, após 1750, mais ou menos, quando a Espanha começa a instituir o chamado comércio livre, em que beneficia os comerciantes espanhóis em detrimento dos comerciantes coloniais, dos comerciantes da colônia. Ela passa a beneficiar, melhor dizendo, os comerciantes peninsulares ao invés dos comerciantes crioulos, e isso vai gerando um certo atrito. Outra questão é que o modelo colonial ibérico ele começa a entrar em declínio e apresentar deficiências a partir de 1780. E aí, quando Napoleão ele invade a Península Ibérica, ali por volta de 1807, 1808, em que provoca uma crise monárquica, já havia condições econômicas para o processo de independência, certo? Então é importante o candidato ele ter esse pensamento, ou esse raciocínio para resolver essa questão, ou melhor dizendo, esse conhecimento prévio para responder essa questão. Vamos analisar aqui a alternativa A, que vai dizer o seguinte: na Argentina, os comerciantes portenhos aliados ao líder militar Manuel Belgrano extinguiram os cabildos e as juntas governativas controladas por representantes da coroa espanhola. Essa questão está completamente errada. Primeiro, não houve extinção dos cabildos, certos? E os cabildos não eram controlados por representantes da coroa espanhola. Os cabildos eles eram de controle dos crioulos, e você pode dizer que era uma das poucas instituições ou estruturas da colônia que eram controladas pelos espanhóis coloniais, certo? Pelos crioulos, pelos ditos crioulos. Certo? Os demais cargos, os grandes cargos da administração pública, estavam na mão dos espanhóis peninsulares. Isso foi um motivo de sério atrito que precipitou também o processo de independência. Quando você fala no processo de independência, é óbvio que tem vários fatores tem fatores que são os principais que contribuíram para o processo de independência, mas o caldo foi entornando ao longo das décadas, sobretudo após 1750. Certo? Então, essas juntas governamentais e esses cabildos não eram controlados pela coroa espanhola. De início, você já vê que essa alternativa está incorreta, tá bom? Vamos à alternativa B. Agora, a alternativa B vai dizer o seguinte: no Chile, a forte presença militar inglesa aquartelada no norte do país impediu o avanço do movimento de independência formado por segmentos populares liderados por Bernardo O'Higgins, que derrotado exilou-se na Venezuela. Essa alternativa está errada, tem várias incongruências. Primeiro, a presença inglesa no Chile ela é muito mais posterior, o que se tem notícia, óbvio, né? Ela é muito mais posterior ao processo de independência do que durante esse movimento de independência. Outra coisa é você dizer que Bernardo O'Higgins ele era alguém embasado 100% pelos segmentos populares. Eu sei que uma historiografia mais ligada à esquerda vai contestar o que eu estou falando, mas Bernardo O'Higgins ele não era respaldado como um líder popular. Ele foi vendido na historiografia como um líder popular, mas de fato, quem
que pôs em andamento o processo de independência na América Hispânica foi a elite crioula. Certo? É óbvio que houve participação popular, mas quem incentivou e quem bancou foi a elite crioula, certo? E o O'Higgins ele não foi se exilar na Venezuela, tá bom? Essa alternativa ela está incorreta. Vamos à alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte: no México, a elite crioula, que ocupava os altos cargos da administração colonial, aliada aos espanhóis da metrópole, proclamou Fernando VII da Espanha como imperador do México, sobrevivendo à monarquia mexicana até o advento da Revolução Zapatista. Essa alternativa está completamente errada, não tem cabimento. O processo de independência do México ele foi liderado por segmentos aliados à Igreja Católica, certo? Ao baixo clero ali da Igreja Católica, teve o Grito de Dolores, etc, etc. A elite crioula, ela não ocupava os altos cargos da administração colonial. É sabido que os altos cargos da administração colonial eram ocupados pelos espanhóis peninsulares. Os altos cargos da administração colonial aqui na América, eles eram ocupados por esses espanhóis que vinham nomeados para cá, os bispos, os chefes, os grandes generais militares, os vice-reis, etc., eram todos espanhóis peninsulares. Houve sim a manutenção da monarquia, mas não foi com o Fernando VII, foi com o Iturbe, tá? E acabou sendo fuzilado, não foi um bom presságio para ele. Então essa alternativa C ela está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: no Peru, o principal centro de resistência espanhola tornou-se independente após a tomada conjunta de Lima pelos exércitos de Bolívar e de São Martín, tornando-se esse último o primeiro presidente perpétuo da República Peruana. Essa alternativa ela está quase correta, tome cuidado, porque ela pode confundir o candidato. É o seguinte: o Peru, de fato, ele foi um dos principais centros de resistência espanhola, se tornou independente após a tomada conjunta de Lima pelos exércitos do Bolívar e do San Martín. Entretanto, o território só foi liberado após a Batalha de Ayacucho em 1824, também pelo exército do Bolívar e do San Martín. Mas quem foi considerado presidente, não perpétuo, mas presidente, foi o Bolívar e não o San Martín. O que acontece com o San Martín? O San Martín, por mais que ele participa das campanhas de libertação ali do Peru, junto com o exército do Bolívar, os historiadores não sabem porque o San Martín não entrou em acordo com o Bolívar, mas o San Martín defendia a tese de instalar uma monarquia ali naquele território. Da reunião com o Bolívar que ele tem, em Lima, ele vai direto para o exílio. Não se sabe o que eles conversaram naquela reunião, o que foi falado. Isso daí morreu com os dois. É um segredo bem guardado aí da história. Mas não houve um entendimento entre os dois líderes e o San Martín não se tornou presidente do Peru, certo? Da República Peruana. Ele foi para o exílio na França após a tomada do Peru após a liberação do Peru das tropas espanholas. O San Martín foi para a França, se exilar na França, tá bom? Portanto, a alternativa D está incorreta e a alternativa E, que é a correta, só sobra ela, vai dizer o seguinte: no Uruguai, a conquista da independência não encerrou o poder personalista dos caudilhos, mas fortaleceu os segmentos burgueses atuantes em Montevidéu. Essa alternativa está 100% correta, porque o processo de independência, se você for ver, em toda a América Hispânica, teve uma grande participação de caudilhos locais. Então você tinha um território esparsamente ocupado, com uma infraestrutura extremamente precária, ou seja, para você fazer a justiça, para você fazer justiça do modelo racional legal era muito mais difícil. A maioria da justiça era feita com as próprias mãos, pela lei do mais forte, pela lei do 45. Então isso daí o que? Fortaleceu os caudilhos locais, que eram chefes militares locais que detinham o poder político e o poder econômico. Esse poder político se fundamentava pela força. Eram os homens que ficaram com as terras, sobretudo as terras tomadas daqueles fazendeiros que haviam apoiado a coroa e que tinham perdido a guerra de independência. Por sua vez, tinham perdido a guerra de independência. Então, na questão 1, a alternativa correta é a letra E. Tá bom? Vamos agora resolver
subir aqui para resolver a questão 2, onde está a mãozinha aqui, ó, é a questão 2, ela é da Unirio, do Rio de Janeiro, e vai dizer o seguinte, ó, sobre a estrutura social e econômica da América colonial espanhola, podemos afirmar que, vamos lá, vamos ver a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte, os crioulos formavam uma aristocracia econômica local, perfeito, sendo donos de propriedades rurais e das minas. Essa alternativa ela está correta, ela está em consonância. Os crioulos eram realmente uma aristocracia econômica local. Na maioria das vezes eles eram brancos, nascidos na colônia, eles eram a elite econômica local, certo? Eles tinham as terras e tinham as minas, mas eles não tinham os altos cargos da administração pública, certo? Porque esses altos cargos da administração pública eram preenchidos em sua maioria pelos espanhóis peninsulares, certo? Chamado de chapetones. A alternativa A ela está correta. A gente marca ela e não lê as outras? Não. Nós vamos ler todas as alternativas antes de marcá-la. Vamos ler a alternativa B. A alternativa B vai dizer o seguinte, os chapetones eram mestiços que monopolizavam as funções administrativas e religiosas nos vice-reinados. Essa alternativa está incorreta porque está colocando que os chapetones eram mestiços. De fato, eles monopolizavam as funções administrativas e as religiosas, os altos cargos, né, da função administrativa e religiosa nos vice-reinados, mas eles não eram mestiços. Portanto, a alternativa B está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte, os indígenas estavam protegidos por uma rigorosa legislação real que proibia que trabalhassem para os peninsulares. Tomem cuidado com essa alternativa, por mais que tenha a narrativa jesuítica, né, que eu chamo da narrativa, que ela é muito favorável, condescendente aos jesuítas. De fato, os jesuítas eles contribuíram no processo de proteção dos indígenas. Muitos povos indígenas só não sumiram por conta da ação dos jesuítas, mas você não pode dizer que havia uma rigorosa legislação de proteção real. Pelo contrário, havia uma rigorosa legislação que regulamentava o trabalho compulsório do indígena por meio da mita e da encomenda. Certo? Era proibido escravizar o indígena a esmo, mas pelas regras da mita e da encomenda, né, que era uma espécie de servidão, podia ser feito. Certo? Então essa alternativa, a alternativa C, ela está incorreta. E a alternativa D vai dizer o seguinte, o trabalho através da mita incidia sobre as populações negras e escravas das grandes fazendas de gado. Está errado. A mita era o trabalho compulsório do indígena, certo? Não remunerado no caso, ou baixamente remunerado. E a encomenda surgiu, a letra E, né? A encomenda surgiu nas missões de reduções jesuíticas vinculada à catequese ao trabalho indígena nas propriedades da igreja. Essa alternativa está quase correta, de fato. As missões jesuíticas vinculavam a catequese com o trabalho, mas a encomenda ela não tinha a ver com isso. Tá bom? Certo? Portanto, a E ela está quase correta. Certo, ela está incorreta porque ela está falando que a encomenda não está falando da função econômica da encomenda, certo? Que era um trabalho compulsório. Ele está falando a catequese ao trabalho indígena nas propriedades da igreja. Está totalmente errado. A encomenda ela era um trabalho compulsório que o fazendeiro espanhol, podia submeter o indígena. Portanto, na questão 2 da Unirio, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 3 da FUVEST. Deixa eu só colocar um pouco mais aqui no canto. A questão 3 vai dizer o seguinte. A Guerra da Sucessão Espanhola e o Tratado de Utrecht representaram. Essa alternativa você tem que tomar cuidado, ou essa questão, na verdade, você tem que tomar cuidado com ela, porque ela exige-se do candidato um considerável conhecimento prévio. Primeiro, sobre a Guerra da Sucessão Espanhola, e também do Tratado de Utrecht, que foi algo parte do acordo para pôr fim à Guerra da Sucessão Espanhola. O que aconteceu ali? A Guerra da Sucessão Espanhola, que foi entre 1701 e 1715, foi um conflito, certo, em que o rei espanhol da casa de Habsburgo morreu sem deixar herdeiros. E o herdeiro mais próximo dele era o neto do Luís XIV, que era o rei francês Bourbon, certo? O Rei Sol. O Rei Sol, ele havia alimentado durante muitas décadas, certo, a ambição de pôr um Bourbon, ou ele mesmo assumir o trono espanhol, na maioria das vezes por um Bourbon. Então ele viu na sucessão do Felipe d'Anjou, do neto dele,
uma oportunidade de conseguir isso daí. E ele ajudou o seu neto na guerra contra as facções de Habsburgo que havia na Espanha e que não aceitavam um Bourbon ocupando o trono espanhol, mas não havia jeito, certo? Então eles foram para a guerra. A guerra durou de 1701 a 1715. E dentre os acordos foi o Tratado de Utrecht, em que a Espanha perdeu, certo, muito território, ela perdeu alguns territórios e fez acordos econômicos com a Inglaterra, certo, que prejudicaram a economia espanhola. Mas, no fim das contas, em 1715, o Felipe d'Anjou conseguiu se manter como, se eu não me engano, Felipe VI, né, da Casa de Bourbon, e tornou a dinastia espanhola uma dinastia borbônica. Contando tudo isso, já fica até realmente fácil de vocês saberem que a letra A ela está correta, né? Que vai dizer o seguinte: o Tratado de Utrecht representou a penetração inglesa nos mercados da América Espanhola através dos navios de permissão de assento do tráfico negreiro. Essa alternativa ela está correta. Então, o Tratado de Utrecht ele nada mais é do que a permissão da Espanha para o capital inglês entrar na Espanha. Lembrando que o mercantilismo, que no caso era o sistema econômico vigente na Espanha, o mercantilismo ibérico, era extremamente protecionista. Então, para furar esse bloqueio, a Inglaterra usava de todo e qualquer subterfúgio. A economia inglesa era mais forte naquela época. A Inglaterra ainda não estava fazendo o seu processo de revolução industrial. Ele começa a partir da segunda metade desse mesmo século, do século XVIII, mas já ensaiava a criação de uma estrutura minimamente coerente para fazer os processos de industrialização, e para isso ela precisava de dinheiro. Para ter dinheiro, ela precisava comercializar. Para comercializar, ela precisava furar esses mercados, certo? Ela precisava furar o protecionismo, um deles o protecionismo ibérico, certo? Então permitiu o acesso o quê? Permitiu o acesso à Espanha dos produtos ingleses. Então garantiu o quê? A penetração inglesa nos mercados da América Espanhola através dos navios de permissão e assento ao tráfico negreiro. Certo, então a alternativa B vai dizer o seguinte: o afastamento de Felipe V e sua substituição por Carlos II, o que atendia os interesses franco-espanhóis, também está errado. Certo, a cessão da Terra Nova de Arcádia à França, tornando-se esta grande rival da Inglaterra da América do Norte, está errado também. A letra D vai dizer a retomada dos Países Baixos pela Espanha, além de Gibraltar e Minorca, consagrando o poderio espanhol. Está errado. O Tratado de Utrecht, na verdade, a Espanha perdeu esses territórios. A Espanha perdeu territórios com o Tratado de Utrecht. O Felipe d'Anjou, que foi depois se tornou o Felipe VI, né, se não me... Felipe V, né, ele não conseguiu, ele teve que ceder alguns territórios para se manter no trono. Certo? Ele teve que fazer alguns acordos políticos para se manter no trono. E a alternativa E vai dizer o seguinte: o fim dos conflitos coloniais e a vigência do princípio da legitimidade no reconhecimento da independência das novas nações. Completamente errado. O processo de independência ele é um processo que ocorre 100 anos depois, certo, dessa guerra da sucessão espanhola entre 1701 e 1715 e, consequentemente, o Tratado de Utrecht firmado em 1713. Tá bom? Portanto, a alternativa E está completamente incorreta porque ela está fora de contexto, tá bom? Vamos agora à questão 4. Aqui onde está o cursor, eu sei que está apagado, mas aqui onde está o cursor é questão 4, tá bom? Só vou aumentar um pouco mais a resolução aqui para que fique melhor para vocês. Acho que eu vou colocar em 250, acho que 250 fica bom, fica muito, vamos colocar 230. Ok, vamos lá. Questão 4 da UFMG, aqui está o cursor, vai trazer esse enunciado aqui. Ó. Assinale a alternativa que apresenta informação correta sobre o processo de independência da América Espanhola. Vamos analisar cada uma dessas alternativas e ver qual delas está correta no tocante ao processo de independência da América Espanhola. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte: ó, as elites crioulas lideraram os movimentos de independência nas colônias, objetivando liberdade de comércio e poder político. Alternativa correta. A elite crioula, quando ela lidera o movimento de independência da colônia, ela não tinha o objetivo de alterar a estrutura social da colônia e nem a estrutura fundiária. Tanto é que os novos países que surgiram na esteira desse movimento, os países independentes, que a gente conhece hoje como a América Espanhola, né, ou os países
que surgiram a partir do esfacelamento do Império Colonial Espanhol, eles mantiveram a estrutura fundiária, mantiveram os crioulos no poder e mantiveram a mesma elite no poder, certo? Objetivando o quê? Liberdade para todos os povos? Não, liberdade de comércio e poder político. Em todos eles, nem mesmo a escravidão foi extinta. A escravidão foi sendo extinta ao longo do século XVIII. Por exemplo, na Venezuela, somente em 1854. Em outros países também persistiu a escravidão. Então, você não pode dizer que esse movimento era liberdade no sentido restrito, certo? Era liberdade comercial. Quando se fala em liberdade nesse momento histórico, você está falando de liberdade comercial. Liberdade comercial contra o protecionismo daquele velho mercantilismo ibérico. É preciso entender o contexto do momento para não cometer equívocos. O candidato precisa saber o que estava acontecendo naquele momento histórico e qual era a configuração do mundo naquele momento histórico, certo? Portanto, a alternativa A está correta. A alternativa B vai dizer o seguinte: a monarquia espanhola reagiu rapidamente às lutas de independência, enviando tropas numerosas e bem armadas a todas as colônias rebeladas. Tomem cuidado com essa alternativa, porque quando ocorre o processo de independência, os crioulos eles se aproveitam do fato de que a Espanha está ocupada e os espanhóis estão ocupados com o propósito de expulsar as tropas de Napoleão da Península Ibérica, certo? Então a monarquia espanhola ela vai reagir depois das lutas de independência. É óbvio que ela reage, mas primeiro ela resolve a questão ali na península, certo? Por exemplo, o general Pablo Morillo, que foi enviado em 1815 para conter o processo de independência na chamada América Andina, na Venezuela, na Colômbia e no Equador, por exemplo, ele foi enviado depois que ele se destacou nas batalhas lá na Espanha, certo? Para expulsar as tropas de Napoleão. Então você observa que a monarquia espanhola não reagiu rapidamente. Tanto é que a monarquia espanhola foi dominada pelas tropas de Napoleão. O Carlos IV e o Fernando VII foram obrigados a renunciar, quando você fala de abdicação de Baiona. O Napoleão pôs o seu irmão, o José Bonaparte, ou Joseph Bonaparte, no trono espanhol. Ele ficou um tempo no trono espanhol, até por volta de 1812, quando as Cortes de Cádiz tomam o poder. Isso aí já é uma outra história, certo? Ou seja, a monarquia espanhola não consegue reagir rapidamente. Portanto, essa alternativa ela está incorreta. A alternativa C vai dizer assim: os índios, negros e mestiços apoiaram os crioulos, formando uma frente contra o colonialismo espanhol. Tomem cuidado com essa alternativa. Em um primeiro momento, os índios, os negros e mestiços não apoiaram a elite crioula, apoiaram as tropas monarquistas, que eram denominadas de tropas realistas. Eles apoiaram as tropas do rei, ou o pessoal que vivia aqui, que era favorável à monarquia. Nesse momento histórico, é importante que o candidato estude isso daí. Havia um ódio racial muito grande em relação aos crioulos. Os mestiços se ressentiam no tocante aos crioulos, assim como os indígenas e os negros. Então, o recrutamento dos indígenas, negros e mestiços para o exército crioulo teve que ser feito a partir da promessa de uma coação muito grande também, mas de uma promessa de que terras seriam distribuídas, terras dos monarquistas seriam distribuídas. Isso não ocorreu, certo? Foi um grande conto do vigário que a elite crioula contou para mobilizar tropas entre os indígenas, os negros e os mestiços, porque estava muito caro e muito difícil importar soldados mercenários da Europa, certo? Essa alternativa ela está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: o conjunto das lideranças independentistas defendia a instauração do regime monárquico constitucional. Está errado. A maioria das elites crioulas locais não defendia a instauração do regime monárquico constitucional. Pelo contrário, eles achavam que a monarquia era prejudicial aos seus interesses. Se eles estavam se livrando de um rei, por que eles iam querer se submeter a outro rei? Não fazia sentido naquela época, certo? Portanto, na questão 4 da UFMG, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 5 da UERJ, que nós vamos resolver a questão 5. Ela é uma questão aberta. A questão 5, onde está aqui colocado esse cursor, é da UERJ.
e ela vai trazer o seguinte enunciado para nós. Uma comparação superficial entre as sociedades ibéricas e ibero-americanas por volta de 1700 sugere que os ibéricos haviam logrado reproduzir no México, no altiplano andino e ao longo das costas brasileiras uma réplica, pelo menos um simulacro, de suas próprias sociedades. Stanley Stein, A Herança Colonial na América, Rio de Janeiro, 1979. Bom, lido esse texto, o que o enunciado pede? Estabeleça uma diferença quanto à participação política dos chapetones e crioulos nas colônias espanholas. A grande diferença da participação política era a seguinte: os chapetones, que eram espanhóis peninsulares, ou seja, espanhóis nascidos lá na Espanha, que eram enviados para a América para ocupar altos cargos na administração pública e eclesiástica, e os crioulos eles eram os ricos locais, os donos das terras, dos escravos. Eles tinham muito poder econômico, mas tinham limitada participação política, ou seja, altos cargos na administração pública e eclesiástica estavam vedados aos espanhóis crioulos, certo? Aos crioulos, e eles se sentiam muito mal com isso, porque eles falavam: nós pagamos os impostos, nós produzimos, nós somos ricos, mas não temos direito a ocupar altos cargos na administração pública e eclesiástica pelo simples fato de termos nascido aqui e não termos nascido na metrópole. Então essa é a grande diferença quanto à participação política dos chapetones e dos crioulos. Os chapetones ocupavam os altos cargos na administração pública e eclesiástica. Certo? Vamos agora à questão 6. A questão 6 vai trazer o seguinte enunciado. A questão 6 também é aberta, tá? 2 de novembro de 1780. Édito aos moradores de Lampa. Dom José Tupac Amaru, de sangue real e tronco principal, faço saber aos camponeses moradores da província de Lampa e suas imediações que, vendo o jugo tão forte que nos oprime, com tanto tributo e tirania dos que agem com esse encargo, sem ter consideração a nossa infelicidade e abusando delas com suas impiedades, determinei sacudir esse jugo insuportável e conter o mau governo que experimentamos dos chefes que compõem estes corpos. Beleza, essa daí é uma manifestação que vai dizer o seguinte: o processo de independência da América foi marcado por uma progressiva conscientização das populações submetidas aos maus tratos dos colonizadores. A reação do caráter violento do processo de colonização fez surgir lideranças até hoje cultuadas e lembradas pelos povos ibero-americanos. Beleza. Esse processo de independência realmente é controverso e ele proporcionou a viabilização de várias lideranças que são cultuadas até hoje. Uma delas é Tupac Amaru. A alternativa A vai dizer o seguinte: cite um exemplo de movimento contemporâneo relacionado às ideias do líder indígena Tupac Amaru. Ao longo do século XX, por exemplo, sobretudo dos movimentos guerrilheiros do século XX, num contexto extremamente particular da história da América Latina, em que houve instalação de ditaduras militares, você tinha o quê? Movimentos que reivindicavam essas figuras cultuadas até hoje. Uma delas foi o movimento revolucionário Tupac Amaru, no Peru, certo? E também o movimento guerrilheiro do Uruguai, os Tupamaros do Uruguai. Eles agiram na vida política na década de 1970, lembrando que a década de 1970, 60, 70 na América Latina foi uma década extremamente conturbada, certo? De instalação de regimes de segurança nacional, muitos deles apoiados pelos Estados Unidos, por conta da Guerra Fria. Então, o indivíduo ele tem que saber, certo, quais eram esses movimentos, e você pode citar dois. Primeiramente, em segundo lugar, a letra B vai dizer o seguinte: apresente duas razões para aprofundamento da crise do sistema colonial espanhol. Não existe apenas duas razões, mas já que ele pediu duas razões, eu vou dizer. Primeiramente, o sistema colonial espanhol
ele estava em declínio desde a década de 1750, quando a Espanha institui o comércio livre. Por meio do comércio livre, como eu falei no começo do vídeo, eu vou resumir para não ser um tanto repetitivo. Os comerciantes espanhóis nascidos na península, que eram os chapetones, se viram preteridos, se viram que beneficiados, eles foram beneficiados. Os comerciantes locais se sentiam o quê? Desprestigiados pela coroa espanhola, certo? Então isso daí precipitou o movimento. Segundo ponto foi a própria crise econômica do modelo econômico espanhol. Nós estamos falando de um modelo ibérico. Vamos lá, enquanto naquele momento histórico, enquanto a Inglaterra estava se modernizando a todo vapor, se industrializando, a economia espanhola permanecia arcaica, permanecia antiga, permanecia fundamentada naquele velho mercantilismo espanhol, permanecia vinculado naquele velho protecionismo que não protegia nada, certo? Então isso daí fez com que a elite crioula ela se irritasse com a inércia e o marasmo do sistema econômico. E o segundo ponto, né, que foi o aprofundamento da crise do sistema colonial espanhol, foi todas as mudanças políticas que estavam ocorrendo na Europa por conta da invasão napoleônica. Então, quando Napoleão ele invade a Península Ibérica, ele precipita um acontecimento que já estava em andamento, certo? Então, essas duas razões são o comércio livre e a crise do sistema colonial espanhol, do próprio modelo, né, de mercantilismo ibérico, tá bom? Vamos agora à questão, se não me engano, a questão 7, né? Sim, a questão 7, que é a questão 7, agora ela é da Unirio e ela vai dizer o seguinte, ó: somos livres e sabemos disso. Não haverá um só capaz de desistir. Todos voluntariamente devem empenhar-se em sua liberdade. Quem não o fizer, permanecerá escravo. José Artigas Mariano Vega, em 13 de novembro de 1811. Identifique e caracterize uma causa histórica que propiciou a eclosão dos movimentos de independência da América Espanhola em seu processo de formação territorial. Bom, vamos lá. A causa histórica, o que se pode se dizer como causa histórica, essa questão não está muito bem fundamentada, ao meu ver, ela não está muito clara para o aluno que vai fazer vestibular. Vamos lá. Identifique e caracterize uma causa histórica que propiciou a eclosão dos movimentos de independência da América Espanhola e seu processo de formação do Estado Nacional. Você tinha um mundo que estava mudando. Por exemplo, você tinha na Inglaterra um processo de industrialização. Você tinha nos Estados Unidos a formação de um território das 13 colônias republicanos, calcado no ideário iluminista, certo? E você tinha uma França que estava em plena revolução, também instituiu-se uma república, depois ela cai lá no conto do vigário do Napoleão de se tornar um império, mas você tinha grandes mudanças nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. E muitos espanhóis que foram estudar nesses países tomaram contato com ideias que legitimavam essas revoluções, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Inglaterra, e etc, etc, etc. Então, eles passaram a ver e a se dar conta do quanto a Espanha estava atrasada economicamente, politicamente, socialmente, ou seja, a partir desse processo em que eles perceberam, né, que as ideias iluministas não estavam dando marcha, eles passaram o quê? A questionar a monarquia espanhola. Então isso daí fez com que fosse fundamental também na eclosão de movimentos de independência. Mas esses movimentos começaram a prosperar quando a elite crioula se interessou por ele. E a elite crioula passa a se interessar pelo movimento de independência somente a partir da invasão napoleônica da Península Ibérica, porque aí você expõe a fragilidade. A partir desse momento, expõe-se a fragilidade da monarquia espanhola, certo? E a elite crioula aqui na América passa a dizer, não, esses caras não vão dar conta de
prosperar para nós. E eles viram também uma forma de tomar conta e de se apoderar dos cargos na administração pública que estavam restritos aos espanhóis peninsulares. Tá bom? Eu espero ter explicado de maneira satisfatória. Vamos agora à questão 8. Vamos avançar no nosso vídeo de hoje. A questão 8 é da FATEC de São Paulo e ela vai trazer o seguinte enunciado. O sucesso dos movimentos de independência na América Espanhola pode ser atribuído, letra A, ao apoio militar emprestado pela Inglaterra à organização de milícias indígenas. Tome muito cuidado com essa alternativa. Primeiro que ela fala do apoio emprestado à Inglaterra. Vamos lá. A Inglaterra não apoiou diretamente esse processo de independência. Vamos lá. Você precisa entender o que estava acontecendo na Europa. Napoleão, inimigo dos ingleses, estava fazendo as suas invasões, invadindo vários países, dentre eles a Península Ibérica, invadiu a Espanha, invadiu Portugal, forçou o rei espanhol a abdicar, Fernando VII, na abdicação de Baiona, forçou o rei português a fugir de Portugal, Dom João VI, e vir se exilar no Brasil, ou seja, a Inglaterra era aliado da Espanha, de Portugal e de vários outros países que foram invadidos pelas tropas de Napoleão nesse momento histórico. Então a Inglaterra não ia oferecer apoio militar a esses países. Ela precisava do apoio desses países na guerra contra Napoleão. Depois que Napoleão foi vencido, aí sim a Inglaterra muda a sua atitude e passa a emprestar dinheiro para esses novos países indenizarem a sua ex-metrópole. Certo? Vocês estão entendendo a relação racional da Inglaterra com esses movimentos? A relação da Inglaterra com esses movimentos? Então, essa alternativa ela está incorreta, tá bom? Vamos ver a alternativa B. A alternativa B vai dizer o seguinte: a atuação do alto clero descontente com as atitudes da metrópole. O alto clero ele era formado basicamente por espanhóis peninsulares, por chapetones. Então, como que eles vão estar descontentes com atitudes que os beneficiam? Não faz sentido essa alternativa. A alternativa C vai dizer o seguinte: a unidade entre crioulos e chapetones que se constituem em força decisiva enquanto oposição ao governo espanhol. Também está equivocado, não existiu unidade entre crioulos e chapetones. Pelo contrário, os atritos entre eles somente aumentaram ao longo do século XVIII. Ao longo do século XVIII e no século XIX tornou-se irreconciliável. Tá? A alternativa C está incorreta e a alternativa D vai dizer o seguinte: as constantes rebeliões de escravos negros que desmoralizavam a administração espanhola. De fato, houve várias rebeliões de escravos negros ali no final do século XVIII e começo do século XIX na colônia espanhola, mas isso não foi o suficiente para desmoralizar a administração espanhola. Pelo contrário, eles agiram com veemência, agiram com dureza contra esses movimentos. Todos eles foram fracassados, foram sufocados. Todos esses movimentos foram sufocados, movimentos, rebeliões de escravos negros, de zambos, rebeliões de mestiços, todas elas foram sufocadas. A coroa espanhola, inclusive, fazia questão de fuzilar e enforcar em praça pública para intimidar os demais, certo? Portanto, isso daí não ocorreu. As constantes rebeliões elas não desmoralizavam a administração espanhola. Vamos agora à alternativa E. A alternativa E vai dizer o seguinte: a insatisfação crescente dos proprietários coloniais com as restrições do pacto colonial. Essa alternativa que é correta. De fato, havia uma grande insatisfação, já venho falando desde o comércio livre lá de 1750, por exemplo, havia uma grande insatisfação dos proprietários coloniais no tocante às restrições do pacto colonial, porque o pacto colonial ele beneficiava o quê? Os comerciantes peninsulares, certo? E prejudicava a elite crioula e os comerciantes crioulos, tá bom? Portanto, na questão 8 da FATEC, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 9. A questão 9 da Universidade Federal de Pernambuco vai trazer este enunciado. Sobre os processos de independência da América Latina, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos ler a alternativa A e vamos ver se ela está certa ou não.
A Santa Aliança não tinha o direito de intervir nas colônias portuguesas e espanholas caso elas tentassem se libertar. Ao contrário, a Santa Aliança foi instituída justamente com esse propósito. Um dos propósitos da Santa Aliança justamente era intervir nas colônias portuguesas e espanholas caso elas tentassem se libertar. O que acontece é que a Santa Aliança não conseguiu reunir tropas para retomar essas colônias. De fato, a questão está errada, né? Porque ela está falando caso elas tentassem se libertar. A Santa Aliança, que foi instituída ali por volta de 1820, por exemplo, ela foi instituída em um momento que as colônias portuguesas e espanholas já tinham se libertado do domínio, já estava em processo, a independência já estava em processo avançado, certo? E a guerra já estava acontecendo. A Espanha estava em vias de perder essa guerra, certo? Na Venezuela foi um exemplo, certo? Em Ayacucho foi outro exemplo em 1824, tá bom? Essa alternativa ela está incorreta e fora de contexto. Vamos subir aqui um pouco e trazer a questão B. A questão B vai dizer o seguinte: a crise do antigo regime está relacionada com a independência das colônias da América Latina. Correto. A crise do antigo regime ela está relacionada, sim. A independência das colônias na América Latina não teria ocorrido sem a crise do antigo regime, ou seja, a independência é produto da crise do antigo regime. Uma das consequências da crise do próprio antigo regime. Certo? Que antigo regime é esse, pessoal? Monarquia absolutista. O regime que passou a ser condenado, passou a ser questionado a partir da Revolução Francesa em 1789. Então, a estrutura política, a estrutura social anterior à Revolução Francesa, nós chamamos de antigo regime. Tá? Toda vez que vocês ouvirem esse termo, antigo regime, está falando da questão, está falando, no caso, da estrutura política anterior à Revolução Francesa, que são as monarquias absolutistas, o regime mercantilista, protecionista, o pacto colonial, etc, etc, etc. Essa que é a alternativa correta. Vamos ler as demais alternativas para descartá-las. A alternativa C vai dizer o seguinte: não se pode relacionar a Revolução Industrial Inglesa com a destruição dos monopólios econômicos do sistema colonial. Ao contrário, certo? A Revolução Industrial Inglesa ela destruiu os monopólios econômicos do sistema colonial, porque a Inglaterra queria o quê? O monopólio para a Inglaterra era péssimo, a Inglaterra queria mercado aberto, porque os seus produtos eram muito mais competitivos e a economia inglesa era muito mais pujante, certo? A alternativa C está totalmente incorreta, não tem cabimento. A alternativa D vai dizer o seguinte: as reformas administrativas, políticas e econômicas empreendidas por Dom João VI evitaram as rebeliões e independência do Brasil. Pelo contrário, as reformas administrativas de Dom João VI viabilizaram a independência do Brasil, contribuíram para o processo de independência do Brasil, certo? Portanto, a alternativa D está incorreta. E a alternativa E vai dizer o seguinte: a independência do vice-reino do Prata resultou da formação de 4 países: Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Tomem cuidado com essa alternativa, porque quando ocorreu o processo de independência do vice-reinado do Prata, o Uruguai ficou atrelado ao Brasil e o Chile não fazia parte direta do vice-reinado do Prata. Fazia, mas não fazia por completo. E o Paraguai, ele teve sua independência questionada e só foi reconhecido a partir de 1844. Tá bom? Então você não pode dizer que a independência do vice-reinado do Prata resultou na formação desses 4 países. Tome muito cuidado, tá? É preciso estudar o processo de independência e saber o que saiu dali ou o que saiu a partir dali para não cometer esses equívocos. Portanto, na questão 9, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à alternativa 10, também conhecido como última questão da nossa resolução de hoje. É a do homem que procura a sua filiação, sua origem, sucessivamente afrancesado, hispanista, indigenista, atravessa sua história como um cometa de Jade, que de vez em quando relampagueia. Na sua excêntrica carreira, o que persegue? Corre atrás da sua catástrofe. Quer voltar a ser sol, voltar ao centro da vida de onde um dia, na conquista ou na independência, foi desligado.
O texto acima foi retirado do livro O Labirinto da Solidão, de Octávio Paz. O autor define um campo de tensão social e cultural próprio do mundo mexicano, mas que responde a um sentimento presente em toda a América Latina. A partir do exposto, comente por que se pode refletir sobre a conquista ou a independência com base na ideia de catástrofe. Totalmente. Vamos lá. Por que o autor está falando que a independência ela é uma catástrofe? Por quê? Primeiro, ela foi feita na América Hispânica, no caso, por meio da guerra. Então você não pode entender o processo da América Hispânica igual ao processo que ocorreu aqui no Brasil da América Portuguesa, em que não houve uma guerra em si. A independência do Brasil foi um acordo diplomático. Na América Hispânica, o que? Foi uma guerra, certo? Então ela foi uma conquista, ela foi uma independência, ela foi uma catástrofe. Por quê? Para obtê-la, certo? Para obtê-la precisou-se o quê? De grande derramamento de sangue. No caso da Venezuela, a guerra durou de 1810 a 1823. Certo? Até 1824, 1825 ainda lutava-se contra o domínio espanhol. Se você for ver que a Batalha de Ayacucho, que expulsa as tropas espanholas da América, ela ocorre em 1824 e a América entra em guerra em 1810, certo? Nós estamos falando aí de 14 anos, ou seja, foi uma grande catástrofe, certo? A conquista da independência. E a partir da conquista da independência, a estrutura social da colônia manteve. As pessoas que mandavam continuaram mandando e as pessoas que eram oprimidas continuaram a ser oprimidas. Por isso que ele está falando que foi uma catástrofe. A conquista foi uma catástrofe da independência e o pós-independência também foi considerado uma catástrofe. Certo? Ou seja, não houve um caráter de povo, não houve um caráter de paz, não houve o quê? Mudança para os mais pobres. A estrutura desigual da colônia continuou, em alguns casos ela foi até acentuada, porque um grupo de pessoas se apoderou das terras agricultáveis deixadas pelos aqueles que eram monarquistas e que tinham abandonado suas terras e voltado para a Espanha. Certo? Obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.